Já está gravando, cara. Pode tocar o barco aí. Primeiro, Fábio, agradecer o convite, né, da KSC, como É de sempre. casa já, né? Então, agradecer o convite, que o Fábio é um apoiador do meu trabalho, é mais do que um amigo. Se eu nunca te falei isso, estou aproveitando para falar agora, hein, Fábio? E não é coisa de Natal, viu? Mas não é o presente de Natal. Mas é assim, porque o Fábio ele acreditou muito no meu trabalho, acredita, né? E a gente debate muito como melhorar, né, o ambiente dos colaboradores dele, como melhorar as vendas, como ter uma maior qualificação dos leads, ou seja, melhorar o todo. Não é rápido, né, gente? A gente tem que entender, primeira coisa, o processo ele não é rápido, mas ele pode se tornar, ele pode ter uma velocidade um pouco maior quando a gente começa primeiro, né, a se conhecer. Porque quando eu me conheço, está aqui, ó, obrigada. Quando eu me conheço, eu tenho uma percepção do outro melhor, né? O Fábio é um caso muito particular, porque eu posso falar o seu perfil, Fábio? Pode falar. O Fábio ele tem um perfil dominante, um perfil tubarão voltado para resultado, né? Só um minutinho. Ele tem um perfil dominante, né? Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona, mas eu só vou falar um pouquinho do perfil do Fábio. É perfil dominante e tubarão. Então, uma pessoa muito voltada para resultado. Meta dada, meta cumprida. E ele vai fazer de tudo para bater essa meta. Né? E quando eu falo tudo, gente, não é que ele vai deixar de ser ético, vai deixar de não respeitar, mas o que tiver ao alcance dele, né, ele vai fazer, vai trazer resultado. Então, o que é o perfil? A primeira coisa é a gente se conhecer. A partir de mim, eu tenho uma percepção do outro. E o Fábio, como ele tem, né, muitos funcionários, ele foi conhecendo primeiro os funcionários, o perfil de cada um, né, e entendendo como cada um reage. Né? Então, em cada função que a pessoa está, o perfil vai ajudar ou vai ter um transtorno completo. Então, é o quê? Né? A pessoa certa no local certo. Então, para eu colocar essa pessoa no local certo, eu tenho que conhecer o perfil, tá? E aí, o que é importante, né? O que cada função exige. Então, quando a gente... Aí eu queria que você falasse, né, Fábio, do SDR. Vocês querem que eu mostre um slide que eu tenho, que eu preparei? Você acha que fica mais fácil, Fábio? O que você acha? Eu acho que o slide é bom para quem é visual, entendeu? Eu acho que ajuda a ir ali. Deixa eu ver aqui. Então, foi até o que eu mas preparei. A maioria decide também. Diz que sim também? Não, a maioria decide também, mas eu acho que o slide é interessante. Eu acho que a Cris falou que é da print, né? Mas eu vou mandar o material para vocês de qualquer jeito, tá? De qualquer maneira, eu vou colocar para o Fábio, eu ponho direto no grupo. Eu vou colocar só aqui para vocês conhecerem os perfis. E aí, Fábio, eu queria que você fizesse o seguinte, por gentileza, né? Por exemplo, o SDR. O que o SDR faz, né? E para a gente encaixando no perfil, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Estão conseguindo ver aqui? Espera aí. Estamos vendo, sim. Espera aí, vê se está aqui aparecendo a... Agora sumiu. Sumiu? Mas estava aparecendo. Apareceu agora, né? Sim, sim. Então, eu coloquei aqui, só para vocês... foi um treinamento que eu fiz para a turma do Fábio, e eu dividi em 2 vezes, em 2 módulos, para que eles
conhecessem bem cada perfil. Então, falando, né, de perfil aqui, olha só, ensinar o SDR a identificar o perfil comportamental do lead em segundos, do lead em segundos, adaptar a comunicação, tentar evitar erros e aumentar a taxa de conexão e conversão, né? Aquilo que o Jean acabou de falar para a gente, né? O que eu quero? Eu quero alavancar, eu quero aumentar as minhas vendas, eu preciso de pessoas. Além dos processos, eu preciso das pessoas. Então, 4 perfis que a gente trabalha, né? Hoje nós temos várias ferramentas que fazem essa leitura de perfil. Então, tem o DISC. Alguém aqui já ouviu falar dessa ferramenta, DISC? A May e a Cris. A Cris. E nós temos outra, que é a avaliação de perfil, que é chamada a APC. Essa APC, ela é baseada em animais, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui os correspondentes. Então, para quem já conhece um pouco o DISC, cada sigla corresponde a um perfil. Então, o D, como eu falei, que é igual ao do Fábio, é o dominante, né? Então, aqui, olha lá, o dominante. Para você entender, tá, Jean? Jean e todo mundo que está aqui. Qual é a principal característica desse dominante? Vamos ver se vocês se veem nesse dominante. É rápido, é impaciente em relação a resultados, tá? Ele vai direto ao ponto, ele é muito objetivo, ele detesta rodeios e formalidades. Competitivo ao máximo, mas é o competitivo, ele compete com ele mesmo, tá? Firme e controlador. Não é grosso, ele é firme. Muita gente fala assim, nossa, ele nem fala bom dia, já está falando, porque na cabeça dele o bom dia já ficou lá atrás. Ele já está falando de coisas lá na frente. E decide muito rápido. Tem a ver com você, Fábio? Sim. Total, né? Tem a ver com mais alguém aqui do grupo? Alguém se identificou aqui? Ninguém? Depois ele vai passar o link do APC, Carla, para eles? Algumas coisas sim. Algumas coisas assim. Então, vamos lá. Beleza, Fábio. Carla, depois a gente vai passar o link do APC para eles? Vamos passar sim. Para o grupo eu vou passar sim. Como identificar? Um tom de voz firme, fala muito rápido. Às vezes você nem entende o que o tubarão está falando, de tão rápido que ele pensa. Ele interrompe, ele cobra, ele pergunta, ele quer saber qual é o resultado, o que ele vai ganhar, tá? Ele sempre parece apressado, porque ele está sempre um passo na frente. Não é que ele tem uma conversa seca, é aquilo que eu falei. Na cabeça dele, ele já falou bom dia, ele já está indo direto ao assunto. Para alguns perfis, isso é a morte, tá? Então, se, por exemplo, você está numa ligação, né? E a pessoa é muito rápida, olha, então tá, me fala, qual que é o valor? Qual é o preço? O que eu ganho? Poxa, essa pessoa pode ser um tubarão. Qual é o tipo de comunicação que eu tenho que ter com ele? O que vocês acham? Mari, Cris, desculpa, qual que é o tipo de comunicação que eu tenho que ter com esse perfil? Eu acho que eu tenho que acompanhá-lo. É isso. Porque senão ele vai desligar o telefone, ele vai cortar a conversa de alguma maneira, já que ele é impaciente. Isso, rápido. Olha o tipo de pergunta que ele faz aqui, ó. No meio da ligação, tá? O que eu ganho com isso? Seja direto, vai direto ao ponto. Quanto tempo leva essa apresentação sua? Olha, então é por isso que eu conversei com as meninas, com o pessoal do Fábio ontem. Então, assim, percebeu que é um tubarão, você já se antecipa. Olha, a minha conversa é 5 minutos. O senhor tem esse tempo disponível? Eu quero mostrar o que o senhor ganha com esse produto. Qual é o seu ganho? E aí, você ganha ele na primeira ligação, na primeira fala, tá? Olha aqui uma das perguntas, Cris, você acertou direitinho.
Quanto tempo leva? Eu não tenho tempo para tudo isso. Em menos tempo, tá? Eu consigo fazer a apresentação, fazer o meu pitch em 2 minutos, para eu mostrar o que o senhor ganha. E o que você tem para mim? O tubarão, como qualquer um de nós, né? Aí já não é só do perfil. Ele quer ser único, né? Ele quer ser o VIP. Então, o tubarão, ele gosta do status, né? Ele sabe que ele tem condições disso. Então, eu ganho ele quando eu respondo isso, quando eu sigo essa linha de pensamento. Então, o que fazer? Ser direto, ir ao ponto, direto ao ponto, direto à conversa, mostrar ganhos, ROI, resultados, economia que ele vai ter, o status que ele vai ter no grupo que ele pertence, segurança e opções rápidas. O tubarão, gente, ele é focado na solução. Não adianta você trazer problema para ele. Você pode até apresentar o problema, já com a resposta, tá? O que não fazer? Falar demais, entrar em detalhe muito técnico, ele não vai te ouvir, demorar para responder e ser inseguro ou prolixo. Imagina um vendedor, que depois vocês vão ver, que é um pouco mais lento, né? Demorando para dar um retorno para esse cliente. Ele vai perder. Então, se eu identifico essas características, como a Cris falou, eu vou entrar no ritmo dele, na cadência dele. Olha, em 5 minutos eu vou mandar para o senhor tudo que eu tenho de depoimento, do que as pessoas fizeram, gostaram. Eu estou te mandando em 5 minutos. Ó, o que a pessoa ganhou, né? Quando ela adquiriu o produto, o status que ela teve, o up que deu no produto, tá? E não se você se demonstrar inseguro, você perdeu o tubarão. Até aqui, alguma dúvida? Fábio, quer... Oi, Cris, pode falar, desculpa. Por exemplo, tá? Aí vamos supor que o cliente teve algumas dessas atitudes, mas ele mostrou, mas eu me enganei, na verdade, ele só está com pressa mesmo. Uhum. Tem como ele ser outro perfil e ele só está com pressa, ou ele provavelmente vai ser o tubarão mesmo? Não. Pode... Oi, Fábio, pode falar. Na verdade, você tem que tentar, primeiro ponto, isolar a objeção, entendeu? Aí utilizar alguns gatilhos para justamente tentar isolar. Por exemplo, assim, se fosse só, como é que é? Assim, se for tirando esse problema, o problema é só esse mesmo, para tentar alguma frase ali para justamente tentar isolar essa objeção, para saber se realmente é a pressa ou é questão ali, justamente ali do perfil ali. Então você tem que tentar conseguir isolar essa objeção. Então tem alguns gatilhozinhos ali que você pode estar utilizando, que normalmente algumas frases de efeito para justamente tentar isolar para saber se é isso. Que pode ser um perfil tubarão ou pode ser realmente que ele não está com tempo. Mas normalmente o perfil tubarão, ele é um pouco mais objetivo. Ele não vai falar simplesmente assim, tô com pressa, fale rápido. Às vezes, nesse caso, o cara está realmente, às vezes, querendo te descartar. Normalmente, ele vai falar uma frase ali um pouco mais objetiva para saber se vale a pena para ele ou não. Entendi. Está mutado, Carlos. Exatamente isso, Fábio, exatamente isso. E outra coisa, se o senhor tivesse mais tempo, conseguiria sanar a sua dúvida? Então, eu posso te ligar daqui 5 minutos, daqui 1 hora, já marcando um dia e o horário para falar, né? Isso eu sei que vocês já fazem. Mas como o tubarão ele é muito direto, né? Vale a pena fazer isso que o Fábio falou. Eu tento jogar a objeção, percebi que ele realmente só está com pressa, pode ser que ele seja um outro perfil. Mas você vai ver que alguns perfis são muito fáceis de identificar. Um deles é o tubarão, tá? E o outro é o gato, que aqui a gente chama de dominante no DISC e de tubarão, tá? Então, ele fala muito rápido, ele quer saber o que ele vai ganhar rápido, né? Ele já vai falar para você, eu tenho 5 minutos. Então, é aquilo que eu falo sempre, é o exercício, principalmente da escuta.
tá? E a gente pode começar com a gente, né? Ó, só uma pausa aqui, eu estava só buscando aqui nas aulas aqui, ó. Por exemplo, ali, ó, perfeito, respeitou também o seu tempo. Ó, eu prometo ser direto. Você me dá só 30 segundos para você me dizer se isso faz sentido ou não? Isso. Ali você vai isolar a objeção, saber se realmente ele vai descartar ou não. Exatamente, Fábio. Exatamente isso. Quanto tempo você tem para que eu possa fazer o meu pitch? Tá? E aí você vai começando a identificar. No começo parece um bicho de 7 cabeças, mas com o tempo, com o exercício, com a escuta atenta, isso melhora muito, Cris. O influente, né? O influente ou o gato é o cliente comunicativo, ele está sempre entusiasmado. Ao contrário do tubarão, ele é aquele que fala: alô, tudo bem? Bom dia. Como é? Você fala bom dia para ele, ele já pergunta também: tudo bem, e você? Se é o tubarão, às vezes ele esquece, ele não vai nem falar. Não é por falta de educação. É porque é muito rápido, ele nem percebeu que ele não cumprimentou, ele já entra direto no assunto. O gato, o influente, não. O nome já diz, né? Então, característica muito, muito forte do influente. Ele é comunicativo demais, amigável, expansível, aquela pessoa de relacionamento. Eu falo que a gente tem que ter sempre um tubarão, né? E um influente na equipe. Porque o tubarão é resultado, e o influente é conexão, é relacionamento, é ele que traz o cliente para dentro e faz ficar. O tubarão, ele traz muito resultado, só que o gato é que vai fazer ele permanecer, tá? Porque o gato, ele transmite muita emoção, muita segurança, ele gosta de conversar, né? Por isso que eu falo que é a pessoa do relacionamento. Ele conta história, a história que eu falo aqui é a história de vida, depoimentos do que aconteceu, do que deu certo, tá? Ele lembra da pessoa, ele é muito emocional e otimista, sempre, ele sempre acredita que vai dar certo. Decide muito pela empolgação, né? Conexão e identificação. Então, já ouviu gente que fala assim: eu só compro se for com a Cris Coelho? Eu quero ser atendida pela Cris Coelho. Vocês já ouviram frases assim? Maria também, exatamente. Por quê? Porque ele se sente seguro, confiante. Ele sabe que ali, né, aquela pessoa vai estar no processo de compra, de venda ali com ele, do começo ao fim. E o gato, ele faz isso, gente. Ele vai acompanhar essa venda do começo ao fim. Então, ele consegue passar. Como identificar o gato, né? Ele fala bastante. Oi, me identificou, né, Ney? É isso mesmo. Depois eu vou passar para vocês e a gente vai conferir. E aí, ele fala bastante. Não é que ele é o ri à toa, ele ri com facilidade porque ele é feliz, ele está de bem com a vida, tá? Usa expressões como: nossa, amei, gostei. Faz perguntas sobre você. Cris, e você está bem? Está tudo bem? Né? Cria rapport muito facilmente, tá? E ele está sempre leve. Onde tem um gato, tem um ambiente leve, gostoso, né? Ele se importa, mais do que o produto, mais do que ele está comprando do serviço, ele se importa com a pessoa, com quem vai usar aquele serviço, tá? Algumas frases bem comuns. Adorei isso é muito bom. Me conta mais, me fala de você. Amei essa ideia. Nossa, isso parece incrível. E eu gosto de coisas práticas. O gato também é muito prático, tá? Mas ele se envolve muito ali emocionalmente. O que fazer, né? Criar conexão. Primeira coisa, quando você percebeu um gato, é criar conexão. Então, eu vou pela emoção dele, eu vou criar conexão perguntando de alguma coisa que eu sei que pode ser um hobby, né? Alguma coisa que ele goste. Eu tive clientes que me falaram que criaram conexão porque falaram de uma determinada série. Ah, não, eu não fiz isso porque eu estava entretido com a série. Ah, não me fala, você não vai me falar que você estava assistindo
The Mentalist. Falou, eu assisto. Você está em que capítulo? Então, criou essa sinergia, essa conexão. Então, essa conexão, o gato vai conseguir esse caminho por coisas que a gente nem imagina, tá? Ele tem muita energia, o tubarão também. O tubarão tem mais energia que qualquer perfil. Ele não se cansa nunca. Ele cansa a equipe inteira, mas ele está com energia. O gato também tem muita energia, mas não tanto quanto o tubarão, tá? Ele tem o entusiasmo, desculpa, foi uma antes. Ele tem entusiasmo e gosta de mencionar pessoas, histórias, experiências vividas. O gato é disso. Ele vai comprar alguma coisa, ele vai contar para vocês da experiência que ele teve, não do produto, não do ganho. O tubarão, ele vai falar do ganho que ele teve. Nossa, eu ganhei tanto comprando esse produto, eu economizei. O gato, ele vai falar da experiência. Então, é você estar atento ao que o cliente está falando, tá? Fazer perguntas abertas, que o gato ele responde. Ele não vai, ele gosta de falar da vida dele, ele quer mais é que você pergunte, tá? O que não fazer com o gato? O oposto do tubarão. Ser frio, ser robótico, distante, tá? Perguntou, respondeu. O tubarão é assim, você fala assim, tudo bem? Ele, tudo. E a família? Bem. O gato, se você perguntar, está todo mundo muito bem, a gente fez isso, fez aquilo no final de semana. O tubarão, não. E se você falar, se você for frio, você perde o gato. Se você falar só de números, de processos, você perde o gato. E cortar a conversa bruscamente. Tá bom, então amanhã a gente se fala. Tem alguém que se viu aqui no perfil gato? Falei com um essa semana. E como que você está chegando a essa conclusão, Cris? Conta para mim. Então, para começo de história, vou ser bem breve. Eu olhei o LinkedIn dele. Ele estava sorrindo no LinkedIn. Eu pensei bem assim, uma pessoa sorrindo deve ser gente boa, né? Pensei assim. Aí, quando ele atendeu a ligação, eu falei bem assim, oi, tudo jóia e tal. Ele, ei, tudo bem, parece até que a gente já se conhece há muito tempo. Quem é que está falando? Aí eu me identifiquei. Nisso, ele falou da empresa, falou dos lugares que ele trabalhou anteriormente, falou que ele não estava satisfeito lá com o negócio da empresa. A gente ficou meia hora. Na primeira conversa. Na primeira conversa. É gato. Exatamente. Ele falou tudo, falou muito. Na verdade, eu que desliguei, assim, que terminei a ligação, sabe? Mas criou conexão já. Você já criou conexão. Sim, sim. Né? Ele confiou, ele se sentiu... Isso é importante. O gato, vocês podem falar assim, poxa, mas então quer dizer que o gato, para eu identificar, ele sai falando da vida dele? Não, não é isso, tá? Ele vai criar essa conexão, né? Então, no alô, no tudo bem, né? Você perguntar. Por isso aqui, ó, que eu coloquei, ó, fazer perguntas abertas, porque o tubarão não é de se abrir. O lobo que vocês vão ver também não. O gato, ele tem essa facilidade. Não é que ele sai contando a vida dele para todo mundo, não é isso. É quando ele sente essa segurança. Oi, Ney, pode perguntar. Sabe que eu trabalho com mulheres, né? Com mulheres empreendedoras. E eu percebo que esse perfil de gato tem muito entre as mulheres. É difícil pegar um perfil de dominância em relação às mulheres. Eu não sei se é por causa da área de empreendedorismo, a gente vai conversar sobre finanças, mas existe muito mais esse perfil mesmo. Tem muito perfil gato, né? O que é importante a gente saber é o seguinte, o perfil não é estático, ele muda conforme o ambiente, o que você está exercendo no momento, a influência do meio externo, tudo pode alterar,
tá? Porque nós mudamos, né? A gente aprende, você muda de lugar, você muda de cidade, você vai fazer um outro negócio, você tem hobby, então você muda. Mas é muito comum a mulher ter um perfil mais gato, até pela nossa própria criação, né? Oi, E pode você falar. falando sobre isso, e eu acredito que seja também porque eu me identifico com esse perfil e eu acredito que eu conduza a cliente dessa forma também. Uhum. E você provavelmente deve ser gato, tá? Pode ser que seja influente até para comandar um grupo, né? Você tem que ter um perfil gato bem aflorado, porque é aquilo que eu falei, ó, o gato é comunicativo. O gato, se você falar para ele, fala com tal pessoa, só para você ter uma ideia, May, você acertou tanto no que você falou, que é assim, ó, o gato, ele é aquela pessoa da harmonia, do trabalho em equipe. Então, é aquela pessoa que, se, por exemplo, uma área de tesouraria não fala com RH, tem problema com RH, a gente coloca um gato, um perfil gato, é ele que vai fazer essa conexão. Ele vai lá, ele vai entender o problema, por que um não está falando com o outro, por que uma área não atende a outra, e aí ele vai ver que é relacionamento. Quem que resolve relacionamento? Gato. Então, eu já tive muito resultado de áreas que não se falavam, e quando eu coloquei o gato num percentual alto, que tem isso também, isso que eu vou mostrar para vocês, o percentual, ele interfere muito, né, na personalidade, na função, e aí quando você coloca um gato, você percebe que a harmonia do ambiente melhora. Então, isso que você falou, né, de ter mulheres empreendedoras querendo melhorar de vida, é quase que certeza que tem perfil gato aí num percentual alto, tá? E principalmente se elas se comunicam muito. Aí você, além de identificar, isso é aflorado ali no grupo, né? Você provavelmente faz um grupo com que elas se falem, com que elas se comuniquem, porque o empreendedor é isso, né? Então, tá certíssimo, é bem provável mesmo, viu, May? E aí, o terceiro perfil, né? Então, deixa eu só fazer um comentário ali, Carla, sobre a questão do gato. Tanto o SDR e BDR, ou seja, o profissional gato, assim como o lead e o cliente gato, ambos têm uma característica de uma dificuldade em levar para o fechamento. O perfil gato tem que tomar cuidado, porque você não pode pressionar ele. Então, dentro das aulas lá, quem assistiu às aulas, tem aquela técnica da linha reta, todo contato ele tem que ter uma meta e tem que direcionar para o micro-compromisso. Você tem que ir direcionando o perfil gato sem pressionar, dando a impressão que ele está no controle da situação. Porque o que acontece quando você pega um vendedor, um SDR, um BDR, um closer gato e um cliente gato, todo mundo conversa e não chega a lugar nenhum. Então, tem que tomar muito cuidado para você, e muita técnica para você. Tem que dar corda para ele, isso é bom porque ele vai se abrir e vai conseguir deixar brechas para você justamente usar algumas dores que ele pode comentar com você, usar alguns gatilhos, mas sem pressionar, mas você tem que dar um direcionamento. Então, é muito importante usar ali a técnica da linha reta, porque senão vocês vão conversar e não vão converter. Perfeito, Fábio, é isso mesmo. O problema do gato é que ele se perde. Dependendo do percentual que ele tiver, ele não realiza. O tubarão é o da ação. É uma pessoa de ação. Ele vai fazer, ele vai pôr em prática. O gato, ele é muito da conversa. Então, ele fica conversando e, às vezes, ele não chega. Isso é um problema. A gente tem que estar sempre de olho. E aí, tem o estável, né? O terceiro, que para os animaizinhos é a águia, né? Aí, Fábio, até as meninas confundiram, né, um pouco na aula, porque elas estavam muito acostumadas com o estável ser o lobo, mas não é, e a gente vai ver algumas diferenças. Primeiras características, né, desse perfil. Ele é calmo, gentil, paciente, flexível, é um perfil... Jean, que está aqui, né? Todo mundo que está aqui, ele tem uma visão de futuro do negócio, ele consegue ter essa visão, tá? Então, quando às vezes você fala, pô, o grupo tá, não pensa no futuro, nossa, o pessoal só pensa no agora, eu estou com muito falta de águia
no grupo, na equipe. Eu preciso ter uma pessoa que fale, peraí, tá, a gente bateu a meta de hoje, desse mês, e daqui 3 meses, qual é... O que você é? Aqui não terminou. Sim, é verdade, eu precisei melhorar muito o que, Ney? Repete para a gente aí, por favor. Ney? Ah, estava respondendo por mensagem. É que o Fábio pontuou sobre a questão do fechamento. Uhum. E aí eu estava comentando que essa foi uma parte que depois que eu entendi o meu perfil, eu precisei aprimorar. E ainda busco melhorar nessa parte, porque às vezes a gente vai conversando e acredito que precisa muito ter a dominância na hora do fechamento. E Isso. essa é uma parte que eu tenho estudado e aplicado dentro do negócio. É exatamente isso. Eu preciso de um dominante para fechar, de um tubarão para fechar, com certeza, tá? E aqui é o águia, né? Ele não gosta de conflito, como o gato também não gosta, fala pausadamente, mas não tanto quanto o lobo, não entra tanto em detalhe, né? Ele tem uma fala muito cordial, muito educado. E como é que eu identifico ele, né? Uma linguagem muito suave, como eu falei, ele tem aquele tom acolhedor, não tanto quanto o gato é muito empático, né? Então o gato tenta se colocar no lugar da pessoa, aqui não, o águia ele acolhe, tá? Mas ele não tenta resolver o problema da pessoa, né? Ele sente a dor, mas ele não vai fazer como o gato que larga tudo para resolver aquele problema, tá? Pergunta, como que isso funciona, né, na prática? Me fala, isso é um linguajar dele. Quer entender se ele vai ter um suporte, tá? Porque como ele é muito flexível, ele preza a liberdade, ele quer saber que a hora que ele precisa, ele vai ter um suporte. Ele não gosta daquela pressão, mas ele quer saber que vai ter um suporte, tá? Demonstra muito cuidado com a equipe, né? E algumas frases comuns do águia. Quero pensar com calma. Como é que funciona essa parte do suporte? Prefiro algo mais seguro. Vou conversar com o time ou com o sócio. E pode me explicar de novo? Então, você vê, Fábio, que às vezes confunde com o lobo? Tem algumas características um pouco semelhantes. O que fazer, né? Para falar com esse cliente, eu tenho que ter calma. Eu preciso realmente entender o ritmo dele, tá? Mostrar para ele que você vai estar disponível, que você não vai sumir. Porque ele é muito de não cobrar. O águia, ele não é de cobrar, ele gosta de um relacionamento sem cobrança. Mas quando ele precisa, ele quer sentir a segurança que ele está sendo assistido. Tá? Que ele vai ter o apoio, que vai ter continuidade. O estável, ele não aguenta muita pressão, por isso que o que ele mais valoriza é liberdade, né? Então, ele tem essa visão do futuro, principalmente ele consegue ler o cenário quando ele não está sofrendo uma pressão do ambiente, uma pressão de alguém, tá? Ele não tem problema com mudanças bruscas, né? Então, ele foi bem, você tirou ele do SDR, você levou ele para o closer, ele que vai fazer o fechamento. Então, ele vai aprender algumas técnicas, ele vai aprender, né? A gente vai desenvolver um pouco mais do perfil tubarão dele e ele consegue fazer o fechamento, tá? Ele fala rápido, mas não tão rápido que nem o tubarão, né? Então, ele não se choca com mudanças bruscas, para ele tudo bem, e ele gosta, né? Ele não ser muito comercial, não ser tão agressivo nas vendas, né? Então, o tubarão, se você for lá, estou vendendo esse produto, portanto, ele não vai sentir tanto. O gato e a águia, ele não gosta dessa venda muito agressiva, tá? Ele gosta do relacionamento, como o Fábio falou, ele gosta de sentir que ele está no comando, tá? E o último... Deixa eu só fazer um comentário ali, Carla, em relação ao perfil águia, que normalmente ele vai pensar nos problemas que ele vai ter no futuro.
Entendeu? Então, ele para você conseguir fechar com a águia, você tem que transmitir muita confiança. Entendeu? É isso aí. Confiança que vai dar. E ele vai deixar algumas frases, que nem, eu não sei quem que veio, se tem alguém aqui que faz parte do grupo da Sofia também, acho que o Giancarlo veio do grupo de lá, que na semana passada eu fiz uma mini aula lá sobre um tempinho, e é uma pergunta bem simples assim, que exemplifica bem 2 perfis. Que a pergunta é o seguinte: se você tivesse uma outra concessionária de energia mais barata que a sua, você trocaria? Eu falaria assim, porque eu sou perfil tubarão. E nessa dinâmica, uma moça lá falou, tipo assim, depende da, que ela falou, depende da burocracia. Isso é perfil águia. Entendeu? Verdade. Porque ele está pensando lá na frente quais são as dores que eu vou ter. Então, quando tem uma certa semelhança com o lobo, que a Carla vai falar agora há pouco, mas normalmente quando essa objeção ela é futura, ele está pensando naquilo que pode impactar para ele, normalmente é perfil águia. E aí você vai ter que vencer ele com segurança, com prova social, para conseguir ele ter firmeza que vale a pena fechar com você e com a sua empresa. Perfeito. É isso mesmo, Fábio, perfeito. Ele precisa ter esse tipo de segurança, porque ele já está pensando lá na frente o que pode dar problema. Do mesmo jeito, né, que ele pensa o que ele vai ganhar futuramente, ele também tem essa cautela para o que pode dar errado, tá? Aí o analítico, o lobo, ele é muito, muito estrategista, né? Se eu não me engano, Cris, posso falar um pouquinho do seu perfil aqui? A Cris está aí? Pode sim, pode sim. A Cris, se eu não me engano, deu o lobo, né, num percentual alto, né? Foi. Uhum. E aí, o lobo é assim, gente, o que acontece, né? Deixa eu voltar aqui. O lobo, tudo que ele vai fazer, ele tem uma estratégia. Ele pensa antes de fazer. Então, ele vai mudar um pote de um lugar, ele pensa, como é que eu vou fazer isso, né? E que eu tenha segurança que vai ser feito com a maior qualidade possível. O lobo, gente, ele é chato em relação a detalhe e perfeccionismo. Ele é muito voltado para a qualidade das coisas. Então, muita gente pode falar assim, nossa, o lobo é demorado. Nosso perfil lobo, não, gente, é porque ele precisa de uma lógica, ele precisa ter certeza daquilo que ele está fazendo, falando, informando, né? O que ele está estruturando. Então, ele não se baseia no achismo. Eu acho que aí vai dar. Eu acho que vai dar certo. Né? Um pouco do gato. O gato ele está sempre muito otimista. Eu acho que vai dar certo. O lobo vai chegar para ele, tá? Vai dar certo baseado em quê? Baseado em processo, em dados, em especificações, em depoimentos, experiências. Eu quero a prova. Então, quando eu pego um cliente desse, que ele fala, tá, mas você tem um guia, um manual, alguma coisa, você fala, é lobo. Só quem entende esse tipo de coisa é o lobo. Tá? Isso vocês podem ter certeza. Ele faz pergunta técnica, ele vai perguntar até do que ele não sabe, mas ele vai passar a saber. Tá? Ele demora para decidir, porque ele analisa, gente. Então, se você pegar uma pessoa que fala, tá, então, mas eu quero saber disso, 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 não é o chato, ele é precavido, tá? Então, ele detesta erro e improviso. Não fala de improviso. Eu vou ver, eu acho que perdeu o lobo. Perdeu o lobo. E outra coisa, como identificar? Ele quer dados, prova, depoimento. Ele fala de forma muito racional. Ele é que nem o tubarão, não é emocional? O tubarão é total racional, é total número, mas é lógico que ele tem sentimento. É que do jeito dele, às vezes, não consegue demonstrar. O lobo também, tudo que ele vai fazer, ele vai pensar antes. Até ontem eu dei um exemplo para as meninas, né? Dia das Mães. Vai o gato comprar um presente e o lobo. O gato, ele vai pela emoção. O preço está alto, mas a minha mãe vai adorar. Minha mãe vai amar, eu vou levar esse presente. O lobo, o que ele vai pensar primeiro, gente? O que ele vai pensar?
Ah, se fosse eu pensaria, eu pensaria em várias coisas, no preço, se ela vai gostar, se vale a pena, pensaria em várias. Exatamente. Olha aí a estratégia. Eu amo a minha mãe. Eu sei que ela ia gostar, mas ela não vai gostar de saber que eu estou endividado. Então, eu não vou comprar. Eu vou comprar uma outra coisa, ele não vai entrar numa situação que traga para ele insegurança só por causa da parte emocional. Não tô diminuindo o amor, o valor, não é isso. É que ele é estratégico. Se for para ele entrar numa situação difícil, ele não vai fazer. Ele vai fazer tudo dentro das condições dele. Deu para entender que não é falta de amor, mas é excesso de raciocínio, de razão. Ele não é vencido pela emoção. Deu para entender? Deu, e definitivamente eu não sou esse. Provavelmente é gato, né, ô Jean? É gato, né? Também, pode ser. Tem um pouco de cada um ali. Nós temos todos, né, num percentual, depois a gente vai ver. E o importante é assim, cada um tem muito valor, e cada um a gente pode explorar muito, muito, porque tem muita coisa boa. E nas funções que aqui, né, que vocês estão, no BDR, no SDR, no Closer, então tem muita coisa que a gente pode explorar e que às vezes a gente não está fazendo. Né? Então, você ter um lobo ali analisando, né, prestando atenção na conversa, essa pessoa, ele está ligado 100% ali no que falar, no que ele vai retrucar. Então, ele só vai dar a resposta para o cliente se ele tiver plena certeza do que ele está falando. Ele não vai se basear no que alguém falou, não. Ele vai lá e fala, tá, onde estava escrito? Me dá o manual, eu quero ver como é que faz. Entendeu? Algumas falas dele, ó, que vocês vão identificar. Tem algum case para eu comprovar? Quais são os dados? Quais são os números? E aí é diferente do tubarão. Lembra que eu falei? O tubarão é ligado o que eu ganho, qual é o desconto. Aqui não, ó. Eu quero informação. Eu quero saber como é que é. Me envia a documentação que eu vou analisar. E aí é o tempo dele. Porque o lobo, como ele é muito estrategista, ele vai olhar página por página. Tudo aquilo que ninguém tem paciência para olhar, ele vai olhar. Ele é aquele que compra um eletrodoméstico e ele vai ler o manual. Ninguém mais faz isso, ele lê. Aí, quando tiver um problema, ele vai falar, não, eu sei que a garantia é dessa peça aqui que quebrou, eu sei porque eu vi, está no manual. Já viu gente assim? Você já se deparou com gente assim? Alguém daqui? Já. E agora imagina, né, Fábio, trazendo para meu marido. Exatamente, é bem isso. Agora imagina, Fábio, trazendo para as funções, você pegar uma pessoa lobo e colocar ele no BDR ou no SDR. Será que ele vai se dar bem? Não, vai demorar demais. Demora demais. Ele é bom para fazer qualificação, por exemplo, assim, montar lista, fazer Isso. qualificação, porque ele é muito analítico. Aí ele cai bem nessa função. Closer, nem pensar. Ele vai ser muito Demorar demais. Vai demorar demais para fazer o fechamento. E detalhe, o lobo, você tem que conseguir isolar as objeções técnicas. Tentando puxar aquele exemplo da conta de energia lá, que o Águia, ele vai falar, na verdade, olha, qual que é a questão, na verdade, da burocracia. O lobo, talvez ele pergunte assim, mas eu quero ver qual que é a taxa de estabilidade, quantos % que teve de falta de energia. Ele vai fazer alguns questionamentos um pouco mais técnicos. E aí você vai ter que ir isolando as objeções para provar para ele que o teu serviço funciona. Por isso que às vezes dá para confundir um pouco o lobo do águia. Às vezes eles têm algumas características similares, mas as objeções do lobo, elas são um pouco mais detalhistas. Uhum. E aí, se você não saber isolar essas objeções e quebrar ela, fica difícil dele confiar em você. Exatamente. E detalhe, eu como tubarão, aí vamos esquecer a parte de venda. Também vai a parte de venda.
o tubarão, eu falo por experiência própria, eu tenho atrito com o lobo. Porque eu sou extremamente acelerado. A Carla até fez um comentário que o tubarão fala rápido. Uma coisa que eu, nas aulas, eu estou tentando me policiar, porque como é um assunto que eu domino e eu gosto, então, naturalmente, eu começo a falar muito rápido. Então, às vezes, eu estou tentando me policiar para falar mais devagar as aulas ali. Mas eu, tubarão, trabalhar com perfil lobo, né? Lembra a Camila? Nossa, era um choque. Entendeu? Era um choque. Então, tinha atrito, até eu entender que ela é perfil lobo. Ela não vai entregar no mesmo tempo do que eu, entendeu? Em relação a isso. Então, é muito importante você também, quando você identificar um cliente lobo, quando você tem um também, no meu caso, sou perfil tubarão, se eu tenho colegas que são perfil lobo, isso vai dar atrito. Num casamento, então... Verdade. É verdade. Enquanto um não conhece o outro e entende as limitações, e o problema que o Fábio falou, se você pegar um lobo num percentual muito grande, a impressão que você tem é que o negócio está estagnado, porque não vai, a venda não vai, né? Então, não é que o lobo... deixa eu explicar direitinho para não falar, poxa, mas você está falando que o lobo é ruim. Não, não é isso. Ele não está usando o que ele tem de potencial. E aí ele fica estagnado no quê? Não, vou pegar mais informação. Não, só isso aqui não é o bastante. Ele vai demorar demais, né? Então, o ritmo dele é um pouco mais lento, porque ele quer comprovação, ele quer mais detalhe. E isso tem uma hora que o cliente cansa, né? Então, oi, Fábio. Tem um case muito bacana. A gente tinha um SDR, eu não vou citar nome por questão de ética ali, a Carla talvez vai saber quem é. Ele entrou, ele é um perfil tubarão altíssimo. Ele estava performando bem. E um dia ele falou para mim e começou a fazer umas perguntas muito pensadas, assim, porque ele estava numa venda de software, mas é um software muito técnico que é difícil. E às vezes aquilo que você está trabalhando durante a prospecção pode ajudar a mudar o seu perfil, porque às vezes você tem que começar a pensar ser um pouco mais estrategista. E eu comecei a perceber que ele estava gastando muita energia na estratégia e diminuiu a conversão dele. Eu falei, cara, faz o teu perfil de volta que o teu lobo cresceu. Mas dito e feito. Exatamente. Quando a gente aplicou pela segunda vez, ele tinha mudado o comportamento dele, o perfil dele completamente, ele não estava mais convertendo. Foi bem isso mesmo, Fábio. Tá? E aí, quais são as frases comuns, né? Quais são os dados? Me envia documentação, qual é o passo a passo? Ele quer saber, gente. E eu preciso analisar melhor. Isso é muito característico do analítico, tá? Do lobo. Então, o que fazer? Percebeu esse tipo de perfil? Olha, eu tenho gráfico, eu tenho comprovação, eu tenho depoimento aqui de pessoas que compraram e os resultados que trouxeram, como é que foi cada etapa do processo. Para o lobo, isso é muito importante. Jean, é o seguinte, você está comprando comigo, né? Então, esse serviço, a primeira parte, Jean, vai ser só workshop. Na segunda parte, Jean, vai ser dinâmica. Na terceira parte da mentoria, a gente vai fazer um treinamento focado nisso. Então, para ele, é importante saber disso. Por quê? Ele se organiza mentalmente. Então, o lobo, ou ele é muito organizado, ou ele é extremamente desorganizado, só que tem uma coisa, ele se acha na desorganização dele. E ele precisa daquilo para que ele possa pensar estrategicamente, até ele entender que aquilo não está, que está dificultando mais para ele, né? Porque ele até usa a organização para não caminhar. Então, o que é ideal para o lobo? Ele perceber que é importante ele ter organização, né? E que ele possa ter resultado através disso, tá? Então, o lobo, quando ele se torna organizado, ele é extremamente organizado com tudo. Se você pegar uma pessoa que fala, não, eu falei com você, Jean, dia 3, às 3 horas da tarde, você me falou isso, você me prometeu aquilo, você me prometeu isso. Ele anotou, ele é lobo. Tem grandes chances de ele ser um lobo, tá? Então, o que não fazer, né? Sempre responder com precisão para ele, não ser superficial, não dar respostas vagas. Eu vou ver, não sei.
perdeu o lobo, tá? Falar de forma empolgada demais, você mata o lobo. Sabe o gato? O gato que eu falei, extremamente entusiasmado, fala bem, é comunicativo, está sempre vendo o lado bom. O lobo, como ele é mais retraído, não é que ele é pessimista, mas ele é mais retraído, ele é mais contido, ele não gosta de tanta empolgação. Então, aquela fala, né, que a Cris falou, que a pessoa já falou, já deu o nome, já falou, com certeza, com o lobo não daria certo. Ele cortaria a ligação, tá? Ele é sim, sim, não, não. Quero, não quero. Vou avaliar, me liga daqui 2 dias que você pode ter certeza. Ele é o tipo de perfil que ele vai ler o contrato todo, tá? E quer matar o lobo, quer perder relacionamento com ele, é não trazer a fonte de onde estão vindo as informações. Ele quer saber. Como é que você conseguiu isso? Qual foi o canal, Jean? Que revista que foi essa? Que livro? Qual é o autor? Então, quando ele vai muito para o detalhe, é isso que o Fábio falou. Ou ele vai para o detalhe técnico, porque ele leu, né? Ele foi em busca ali, ele olhou no teu site, ele viu, ele procurou, ele pesquisou, e quando ele vai falar com você, ele já está com tudo anotado, ele já sabe o que ele vai te perguntar. Então, se você falar, não, isso eu não vi, isso não prestei atenção nesse parágrafo, pronto, você já acendeu, você não perdeu, você pode até reverter, mas você vai ter que suar para ter esse cliente de novo. Tá, um detalhe importante, que eu lembrei até desse colaborador nosso, e aí a importância, a Carla faz o treinamento com a nossa equipe semanalmente, a importância de ter um acompanhamento de uma mentora igual a Carla na questão do perfil comportamental. E detalhe importante, em produtos que tem, na verdade, uma crença, rapaz, trabalha com software, eu acho que aqui, se não me engano, trabalha com software também, que tem que ser, tem que ter uma certa estratégia, tem que tomar cuidado para você não disparar seu lobo, porque tua conversão vai cair. Exatamente. Aí aqui, Fábio, o restante é atividade. Depois, se eles quiserem, eu até passo para eles, né, depois, mas o restante eu fiz atividade para o teu pessoal e eles vão me entregar depois. Mas até posso passar também, eu vou passar todo isso aí para o grupo. Aí eu queria ouvir de vocês agora, né, se vocês têm dúvida, o que vocês querem perguntar em relação às funções. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, Cris. Em torno de quanto tempo, eu acho que até o Fábio falou, mas eu esqueci. Em torno de quanto tempo que eu tenho para conseguir identificar o perfil do cliente e começar e tomar as medidas certas? Pode ser, assim, tem coisas que ele vai conseguir deixar muito escancarado. Até acho que a Josi colocou ali no grupo, Foi. que ela, eu não lembro qual que é o perfil que ela colocou, que ela conseguiu matar rapidamente ali o gato. Foi o gato ali. Então, aos poucos você vai pegando a prática. Normalmente você consegue de maneira rápida, porque ele vai deixar alguns gatilhos. Opa, ele está pensando lá na frente, ele tem a tendência a ser águia. Ele está fazendo pergunta muito técnica, tem a tendência a ser lobo. Está sendo muito direto, tem a tendência a ser o perfil tubarão. E é o amigão da vizinhança, tem a tendência a ser gato. Então, normalmente, você consegue ali na primeira comunicação já tentar identificar, né? Principalmente se for por telefone. Mas por WhatsApp, igual a Josi pegou, também. Então, você vai ter que pegar esses pequenos maneiras como ele responde, qual frase que ele usa, às vezes tentar isolar. Normalmente, você consegue de maneira rápida. Não é fácil, você quer experiência, mas não é tão complicado assim. Entendi. Agora, imagina, né, você ter um colaborador, imagina o Fábio, né? Ele sofreu, porque ele é tubarão com um colaborador. Ela era SDR, né, Fábio? Não, ela era da parte de TI. Ela era de TI, né? A Carol? Não, a Camila, né, falando, né? Camila. Então, e imagina o conflito que tem até o próprio relacionamento, né? Então, você pensa muito rápido, você fala muito rápido, você age muito rápido, você tem uma pessoa
né? Na equipe que é diferente de você. Então, até para isso, o perfil vai te ajudar muito. Como é que eu vou lidar com esse colaborador? Eu vou dispensar? Né? O Fábio ficou quanto tempo com a pessoa? Né? E como que eu vou fazer para me comunicar com ela? Como é que eu vou fazer aquele perfil performar mais? O que eu falo? Né? O perfil é performance. Quando eu entendo perfil, eu entendo performance. Eu vou direcionar melhor a performance. Né? Então, eu, enquanto gato, enquanto lobo, quando eu conheço a minha equipe, eu vou conseguir fazer com que eles performem. Quando a equipe entende o meu perfil, conhece o meu perfil, o relacionamento melhora, a conversa melhora, a comunicação, né? A demanda, por exemplo, hoje eu acredito que o Fábio tem até mais facilidade de conversa com o grupo do que antes, né? Porque fica mais fácil deles entenderem o que o Fábio quer, na velocidade que ele quer, que ele precisa, entender que não é o que a pessoa quer, é o que a empresa precisa. Então, eu tenho que ter mais agilidade. Então, quando eu entendo o perfil, eu vou performar muito mais. Por quê? Quando o colaborador, né? O Jean tem lá um perfil, um vendedor dele, tubarão. Aí o Jean foi lá, Carla, aplica o teste para mim, quero conhecer como é que eu me comunico com esse meu colaborador. Aí vou lá, passo o teste para o Jean, ele descobre que é um perfil tubarão, e ele se olhando, a hora que ele falar com um tubarão, ele já vai se identificar. Vai ter uma conexão tão grande que ele vai falar, o cara é tubarão tanto quanto eu. Ele vai ter a mesma urgência de dar a resposta para o cliente quanto ele gostaria. Agora, se ele pega aí foi fácil. Mas e se o tubarão pega um gato, um lobo? Então, é tubarão com lobo é pepino. Hã? Tubarão com lobo é pepino. Agora, é importante, né, a equipe conhecer isso, a equipe está treinada para isso. Né? A equipe fala, poxa, eu sei que o que ele está me cobrando é real, é porque é uma dor para ele. Né? A dor do tubarão é a velocidade. A dor do tubarão, ele quer tudo resolver rápido, né? No tempo dele, porque ele já está pensando também no próximo projeto. Então, quando a equipe tem esse conhecimento, a performance vem mais rápido. Não é de hoje para amanhã, é o que o Fábio falou. É ter uma escuta atenta, é fazer o exercício, é estudar o perfil, né? Para você poder performando cada vez mais. Então, você performa primeiro se conhecendo e depois vendo o outro. A tua percepção melhora. Vocês podem ter certeza que a hora que vocês saírem daqui, vocês vão para a família de vocês e vão começar a olhar. A minha esposa, eu acho que é lobo. A minha esposa é gato. A minha esposa domina qualquer ambiente. Manda até em mim, é tubarão. Ó, eu falo por mim aqui, assim, a Carla me ajudou a melhorar bastante ali, porque eu lembro, assim, que ela fala a questão do bom dia, né? A minha enteada, na época que ela estava trabalhando comigo, eu entrava, porque assim, eu tô no carro, eu tô ligando, tô falando com o cliente, eu tô sempre fazendo alguma coisa. Então, às vezes eu entrava no escritório e, sabe, já comia uma coisa na cabeça, daí eu falava, bom dia, Fábio. Eu falava, bom dia. Porque eu ia automaticamente, às vezes não é falta de educação, eu estava com 1000 coisas na cabeça ali, né? Verdade. E as colaboradoras, a Josi, esse tempo atrás, conversou comigo, falou que eu melhorei muito a questão ali, porque a gente vai se conhecendo, a gente vai se policiando, entendeu? E justamente mudar meus hábitos, igual assim, eu falo rápido nas reuniões comerciais, embora seja um bom closer, eu tento respirar, eu tento identificar o perfil da outra pessoa, mas às vezes eu estou com um compromisso, já caio numa reunião, eu já estou naquele ritmo tubarão. E às vezes eu faço a reunião e, opa, esqueci de me policiar. É muito fácil a gente entrar na rotina. Então, a gente tem que ser vigilante de nós mesmos toda hora. Então, respira, conta até 10. Eu tenho que tentar fazer isso daí. Pensar, desacelerar, porque às vezes eu estou gravando o vídeo das aulas, mas já tenho que encaixar, que eu já tenho que fazer outra coisa e, sabe, eu vou a 1000 por hora ali. E às vezes, mas estou aprendendo a me conhecer e tentando ali dosar o meu ritmo. Então é muito importante essa questão do autoconhecimento e ter o acompanhamento
porque de acordo com, me corrija se eu estiver errado, Carla, principalmente nós, da área comercial, que trabalhamos às vezes produtos diferentes, de acordo com aquilo que a gente está trabalhando, pode influenciar nosso perfil, problemas particulares e domésticos podem influenciar nosso perfil, então o meio à nossa volta pode mudar também o nosso comportamental, certo, né, Carla? Não, super certo, Fábio, muda tudo. Oi, Jean, você ia fazer uma pergunta? Sim, assim, como eu sei qual que é o meu perfil, e também para me conhecer melhor, e também como que eu posso fazer para conhecer o perfil dos meus colaboradores. Que, ó, Isso, eu estou querendo que vá para a parte comercial, mas os outros, eles são do suporte técnico, no entanto, eles precisam dar soluções para os clientes. Então, eu quero conhecer, agora que eu aprendi com vocês aqui, eu quero conhecer cada um deles para eu tirar melhor proveito deles. então, existe, como eu falei, várias ferramentas no mercado. Eu uso mais essas duas. Então, é um teste, né, como a Cristiane fez. Eu apliquei um teste dela super simples, 25 perguntas que eles respondem rapidamente, e aí vem o percentual de cada animal. Dentro disso, você vai vendo, por exemplo, essa pessoa que está no comercial é um tubarão? Eu preciso ter um cara agressivo no comercial. Nem que seja um, mas eu preciso ter um tubarão na área comercial. O cara que é agressivo para vendas, que ele ouve um não e ele vai passar por cima daquele não e falar, tá, não é comigo esse não. O não ele está falando para o produto. Amanhã eu vou tentar de novo, com outra abordagem. Eu vou buscar mais informação, eu vou fazer outra coisa. É aquilo que eu falei, o tubarão, ele não aceita não fechar alguma coisa. Se ele não fechar, ele vai, de alguma maneira, ele vai buscar o sim. Então, é um perfil que eu tenho que ter no comercial. E aí, às vezes, você até tem, mas ele está muito baixo. Aí, qual que é a estratégia que eu vou utilizar para aumentar esse tubarão? Então, é um estudo, é um trabalho que eu faço focado para aumentar. Ô, Carla, não, ou o contrário, eu tenho um cara na parte técnica que ele acaba atropelando as coisas. Então, eu preciso de um lobo ali. Eu estou com um lobo baixo, eu preciso aumentar. Aí entra o meu trabalho. Eu tenho técnicas para aumentar o lobo, né? Não vira de um dia para o outro, é o que o Fábio falou. Mas eu tenho técnicas, vou trabalhar pessoa por pessoa para aumentar o perfil que precisa para aquela função. Por isso que a gente fala, né? A pessoa certa no lugar certo. Porque se eu tenho uma pessoa que está no lugar errado, eu vou falar, essa pessoa não serve. E não é isso. Às vezes ela só está no lugar errado. Então, o que é o meu trabalho? O meu trabalho é que não tenha demissão. Nós temos um caso aí, que o Fábio me indicou um cliente, que ele chegou para mim e falou, é a última tentativa. Eu estou mandando essa pessoa embora. E para mim não existe isso, Giancarlo, porque eu sei, eu trabalho há 18 anos com isso, eu sei o quanto é custoso, o quanto é caro, não só em dinheiro, mas em energia, em tempo, em aprendizado, você trocar um colaborador. Não é negócio para mim, para o empresário e até para o próprio colaborador. Então, às vezes, uma mudança de cadeira dentro da empresa, você já mudou tudo. Aí você fala, poxa, mas como é que de um mês para o outro passou a performar? Que ele estava no lugar certo. É isso que o Fábio falou. Imagina você colocando um lobo no closer para fazer um fechamento. Ele não vai fazer, ele não consegue, não é porque ele não quer, é porque ele é técnico demais. E para fechar uma venda, eu preciso de um cara rápido, sem medo de ouvir não, ativo, que tenha muita energia, e esse cara é o tubarão. E detalhe, o tubarão às vezes não é o ideal na prospecção, o tubarão é bom para ser closer, entendeu? Então tem que ter um equilíbrio. Você pode até ter um tubarão na prospecção, mas ele tem que ter um outro ali, talvez um gato ali para poder auxiliar, ou um gato maior com um tubarão um pouquinho menor. Então, tudo depende, na verdade, também do que está sendo prospectado, cada perfil, igual a Carla falou, você tem que ter o perfil correto para a função correta ali.
Porque se você for um cara que é tubarão ali, dependendo do que ele tá, por exemplo, pega um tubarão para vender um produto que é muito estratégico, ele vai tentar ser muito agressivo sem estratégia, vai dar certo. Então tem que ter um equilíbrio ali das coisas. E dá para ensinar alguém a ser tubarão? Dá, tem estratégias para isso. Esse é exatamente o meu trabalho. Então, por exemplo, eu tenho um perfil gato que a pessoa trabalha há 10 anos comigo. Já aconteceu isso comigo. A pessoa não queria demitir, queria migrar ela para uma outra área. Só que ela tinha um perfil que não condizia com aquela função. E aí a gente vai trabalhando para que aquele percentual aumente, né, o percentual que é desejado para a função, e o outro abaixe. É de uma hora para outra? Não, não é. Já não vou mentir para você. Precisa de tempo, precisa de ajuda de todo mundo. A pessoa precisa querer, primeira coisa, né? Não adianta eu falar para você, Jean, agora você vai ter que mudar o perfil, porque você é um CEO, você é o CEO da empresa, então você tem que ter um pouco de tudo, né? Mas, se você não quiser, você fala, tá, não quero. Não vai adiantar. O meu trabalho não vai. Agora, quando a pessoa quer e vê que, poxa, eu performo ali, né? Sem eu me perder a minha essência, sem eu morrer para performar, né? Não vai ter aquele sacrifício. A pessoa consegue ter qualidade de vida vendendo ou atendendo, né? Então, eu consigo, são estratégias que a gente vai usando, que vai mudando o perfil, vai mudando a mentalidade da pessoa, né? Ela vai enxergando o cenário que ela está, o que ela precisa mudar, e aí ela consegue chegar no objetivo. A Maia quer perguntar alguma coisa. Oi, May, pode perguntar. Eu sou essa pessoa que você acabou de falar, da questão do perfil, de ter que desenvolver essa parte do tubarão. Certo. E eu migrei da parte de venda de produto de doces, da confeitaria, para serviços de consultoria financeira. E eu entrei num universo completamente diferente. Se você me falar para poder vender algo, um produto, pessoalmente, eu consigo vender de forma muito mais rápida, né? E porque também pelo preço, você não tem objeção. E aí, pensa numa pessoa que vem acostumada com isso para poder vender um produto que é um ticket maior, que é uma consultoria. E aí eu falava assim, por que as pessoas não estão comprando? Justamente porque eu não tinha esse perfil de fechar e nem sabia como conduzir uma venda relacionada a serviço, que é completamente diferente desses produtos que eu vendia no meu caso. E dentro desse negócio, como eu tive que tentar entender como que seria e meio que recomeçar agora, eu até vim por conta da comunidade que eu comecei a entrar nesse mundo das vendas e entender mais, dentro das minhas prospecções e de conversa com o cliente, eu precisei muito desenvolver essa parte da dominância e que eu não tinha nada de dominante na hora de fechar a venda. Então, eu acredito muito, sim, que é possível, e a pessoa também tem que querer, claro, né, dessa questão. Eu mesma sei, porque eu trabalho sozinha dentro do meu negócio, mas eu estudo muito. Eu fui entendendo essa parte, falei assim, nossa, eu não tenho isso, eu preciso desenvolver isso para poder ter resultado. Então, e são pequenas atitudes, pequenas estratégias que a gente vai fazendo no dia a dia e que você vai começando a ver, poxa, eu não fazia desse jeito, eu ficava retraída quando eu ouvi um não, né? E aí, agora, eu já passei a ouvir o não é agora, mas amanhã ou depois eu vou mudar a estratégia e estou lá vendendo, eu estou ouvindo o cliente, ele está vendo que eu estou colocando em ação. Né? Eu mudei o cenário, e aí tudo que a gente vai utilizando vai melhorando o percentual. Aí você faz de um mês para o outro, né? Se você estiver focada nisso, muda e muda muito. Então, é muito isso que você falou, e usar a estratégia correta, né? Saber utilizar a estratégia para aumentar o perfil e, às vezes, diminuir um.
Né? Para ser um bom tubarão, às vezes você vai ter que diminuir um pouco o teu lobo, um pouco o teu gato. E como é que eu não deixo o meu gato sumir? Porque às vezes eu tenho que ter um gato, eu tenho que ter um relacionamento. Vendas é relacionamento. Né? Eu tenho que ter uma agressividade, mas eu também tenho que ter uma conexão com o meu cliente. Então, eu tenho que estar muito balanceado para eu não perder um e aumentar o outro. Que hora que o tubarão tem que ser mais forte, Jean, e que hora que o gato tem que entrar para trazer relacionamento, para ter a conexão com o meu cliente. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que estar o tempo todo se observando, se olhando e vendo isso que você falou, May. O que eu preciso melhorar? Qual é a técnica que eu tenho que usar? Qual é a tática, a estratégia para que eu possa performar melhor? Que nem você falou, eu migrei de uma área para outra. Com certeza, o teu perfil vai mudar, vai ser mais analítico, né? Você vai estar mais atenta, você vai estar criando mais estratégias. Então, você falou do... desculpa, só complementando. Você falou do lobo, e eu me identifiquei em vários momentos que eu falei assim, para desenhar uma estratégia que eu tive que aprender, eu tive que baixar o lobo dentro de mim. E aí eu falei agora, anteontem mesmo eu estava falando, agora você não pode mais estar nessa parte de planejamento, você precisa partir, vou ter que virar o tubarão para execução e venda. Exato, é isso mesmo. Parabéns, é isso mesmo. Que momento que eu tenho que planejar, e aí vai entrar o meu lobo, né? Que momento que eu vou trabalhar sozinha para fazer esse planejamento, quando que eu vou passar isso para a minha equipe, inspirar a minha equipe para que eles façam, não você fazer, porque senão você vai ficar na execução e no planejamento e não vai corrigir, não vai acompanhar a equipe, e você tem que buscar grandes contas, você tem que ir para a rua, você tem que buscar novos negócios, né? Porque é para isso que existe o CEO, né? O empresário, é para isso, ele está sempre, o tempo todo, trazendo negócio, fazendo relacionamento. Então, em que momento e como fazer isso? Então, o meu trabalho é exatamente isso, identificar, tirar o que tem de melhor, né? E potencializar aquilo que você precisa no momento. Técnicas, estratégias, metodologia, para que você consiga performar sem morrer. Né? Eu fui bancária e eu migrei para essa área exatamente por isso, porque eu sofria, né? Eu queria vender, eu adoro vender. E teve uma época que eu estava sofrendo, eu falei, poxa, tem que existir alguma coisa nesse mundo que me faça fazer a coisa que eu mais gosto sem sofrimento, né? Que eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, e é através disso que eu acabo vendendo, porque eu vejo que eu consegui ajudar. Aí satisfaz o meu gato e o meu tubarão ao mesmo tempo. Mas como que eu vou partir para essa área? Foi quando eu descobri a área de desenvolvimento humano, RH, tudo isso que neurociência do comportamento, tudo isso que eu fui estudar para poder entender o ser humano e performar sem sofrimento. E é muito importante esse acompanhamento, né? Porque lá no escritório a gente tinha uma moça que assim estava achando assim, não vai dar mais, e hoje ela está sendo treinada para ser coordenadora. Graças ao trabalho da Carla. Entendeu? Obrigada. É verdade, é verdade. Mais alguma dúvida, gente? Eu coloquei, Fábio... Desemprego zero com a Carla. Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu comecei nessa área, né? Que eu me encantei, Jean, e eu caí numa rede de supermercados. Nesse supermercado, eles têm 2.500 funcionários, né? Em São Paulo. Acho que você já ouviu falar da rede Bergamini. Já. Então, eu trabalhei para eles, trabalho ainda em alguns trabalhos pontuais. E diminuiu muito o turnover. Por quê? Você fazendo acompanhamento, e olha, supermercado, que tem área de açougue, padaria, mercearia, né, área de bateria de caixa. Se você já foi lá no supermercado, são 350 operadoras de caixas nos 2 supermercados, né? Então, hoje eles estão construindo o 3º. Então, assim, diminui muito o turnover. Não é aquilo que eu te falei, não é de um dia para o outro. Mas, assim,
Você mudar o percentual de turnover, por menor que seja, nos números afeta bastante, o impacto é bem grande. Agora, imagina no resultado, você pegar uma área, que nem eu peguei padaria, né, que eu entrei só para fazer treinamento da padaria, e você conseguir estancar, você não demitir líder, não demitir colaborador, que era uma troca toda hora indo embora e ninguém sabia por quê. E aí, a hora que eu fiz o mapeamento, o grande problema era o líder. Quando eu descobri o perfil do líder e o perfil dos colaboradores, o choque era exatamente nesse relacionamento. Imagina você ter um... Só um minutinho. Meu marido lembrando que eu fiz a campanha do Panetone lá, né? Eles não vendiam o Panetone da marca deles, eles não conseguiam emplacar o Panetone da marca deles. E aí, o que foi que eu fiz o mapeamento? Eu não tinha nenhum tubarão na parte de degustação. Imagina você que quer vender panetone, 1.000 panetones, 2.000 panetones, você só está vendendo Balduco, você só está ganhando um percentual da empresa do Balduco e Visconti, só que você tem condições de vender panetone da sua marca. E o panetone era muito bem feito, Jean, era muito saboroso, só que não vendia. Fazíamos degustação, serviço de degustação e não ia. Aí eu descobri que eu não conseguia vender porque eu não tinha nenhum tubarão, nem gato vendendo ali. Eu só tinha águia e lobo. E demorava demais. Então, aí a gente fez uma ação no final do ano própria para isso, né? Só com venda agressiva. Então, além da degustação, nós treinamos um grupo para que eles fossem mais agressivos mesmo nas vendas. Ir atrás do cliente, buscar, pegar o telefone, ligar, né? Não só oferecer ali. Então, isso faz muita diferença mesmo. Quando você descobre o perfil, você alavanca vendas e você diminui o turnover, né? Mas tem que ter aquilo que o Fábio falou, tem que ter a vontade do colaborador e tem que ter o acompanhamento do CEO. Não é da noite para o dia. Eu gostei disso porque aumenta até a produtividade, né? Se você colocando as pessoas no lugar certo, aumenta vendas, a produtividade. Total, muda completamente. Quando você faz um mapeamento, você conhece a tua equipe, você trabalha com o quê, Jean? Você falou, mas eu não me lembro agora. Uma das coisas é TI. TI. Então, imagina você ter um cara que vende muito, que gosta de pessoas, e ele está só na parte analítica, só com planilha, né? Só na parte ali mais burocrática. E, de repente, ele gosta de TI, maravilha, mas ele tem um perfil também de vendas. Então, por que não explorar isso que está tão forte nele? Né? Então, ele pode vender um sistema, pode vender uma programação, um programa, um software. Então, eu vou utilizar das duas coisas. Tem hora que ele vai ter que utilizar do lobo, mas eu quero ele também como tubarão. Aquilo que a May falou, né? Ela estava num cargo e agora ela está em outro totalmente diferente, está migrando para uma área e está aumentando o perfil que precisa para essa área. Entendeu? Entendi. Mais dúvidas? Então, assim, diminui muito. Eu consegui, ao longo de um ano, muito suado, não foi fácil, 30% de melhora no turnover. Então, assim, a gente deixou de mandar embora 30% que já era praxe no final de ano, ter que recrutar mais pessoas, um número maior, porque eu tinha perdido até outubro muito colaborador. Você imagina 30% de 2.500 funcionários, é muita coisa, Jean. O gasto é alto, viu? Fora as outras coisas. Então, a minha empresa é pequenininha, né? Só tem 7 colaboradores. Mas o impacto financeiro é grande. Sim. Não, mas aí no meu caso em si, não é nem o turnover, né? É mais a parte que eu, vendo o que você está ensinando aqui,
eu creio que dá para eu melhorar e também para os meus colaboradores melhorarem. Com certeza. Você sabe que, às vezes, muitas das vezes, hoje a gente acaba descobrindo que o CEO precisa até se conhecer para entender e melhorar a comunicação entre CEO e equipe. Já pegamos vários casos, né, cara, que o CEO é o vilão, né? Muito, muito. E não é porque ele quer fazer, é porque ele não sabe mesmo. Né? Ele não se conhece, ele não sabe o perfil, e aí ele não tem estratégia para lidar. A gente estuda, né, muito, muito, muito mesmo, para fazer um processo seletivo. Né? Imagina se você faz um processo seletivo baseado em estudo. Jean, você precisa de qual é o perfil? Você vai falar, olha, eu preciso de uma pessoa empática, eu preciso de uma pessoa muito técnica, que tenha paciência, né? Que ao mesmo tempo seja agressiva para a venda, mas tenha essa conexão com o cliente. Então, você vai contratar baseado no perfil. Não é indicação, não é que eu estou criticando, mas a gente já viu que não dá certo. Aí eu vou indicar uma pessoa. Não, você não sabe se ele tem o perfil para aquela função, se ele tem aquelas características que vão trazer a performance que a empresa precisa. Né? Então, eu preciso faturar tanto. Quem são as pessoas que eu preciso ter na empresa? Quantos tubarões, quantos gatos, quantos lobos, onde que eu vou distribuir essas pessoas para que eu tenha o melhor resultado? E para que eu, o Jean, o CEO da empresa, vá fazer o que eu sei fazer. Entendeu? Que às vezes nem você está na função, você está ali o tempo todo no operacional, resolvendo problema, é o que a gente fala, que chama o líder bombeiro. Não tem estratégia, né? Ele tem demanda demais. O Sebrae já fez eu sair disso daí. Eu fui coordenadora por um tempo do Empreteca. Já ouviu falar do Empretec? Já. O Empretec eu indico para todo mundo, porque é um virar de chaves. Eu fui coordenadora de um grupo deles e muda tudo. Só que ali já tem o perfil. Se você se lembrar, tem o perfil do empreendedor, né? Tem ali de leve a gente trabalha um pouco o perfil. Mas a gente trabalha mais o que? As competências que um empreendedor tem que ter. Então, é busca por informação. Você lembra, você fez o Empretec que você falou, você lembra. Como é que eu vou buscar informação para o meu negócio? Como é que está a concorrência? Imagina a MEI que mudou de vendas, né, MEI, para a área financeira. Quem são os mentores mais requisitados no meio? Então, todas as competências que um empreendedor tem que ter e que, às vezes, ele não consegue desenvolver porque ele não tem o perfil focado nisso. Poxa, mas eu vou ter que buscar informação, mas eu não consigo. Qual é o perfil que está me impactando para não conseguir? Você entendeu? Por que eu não estou trazendo negócio? Então, quando eu faço esse mapeamento, eu tenho essa visão melhor. Eu tenho as ferramentas ideais. Ali coloquei no chat lá o link que a Carla mandou do teste do perfil. E também ali coloquei a página da comunidade ali dos planos, porque tem o último plano lá, ele está incluso além do Salesman de IA, que é o GPT personalizado lá, a inteligência artificial da KIC Brasil, mais o sistema de CRM, está a mentoria da Carla inclusa. Entendi. Lógico, no teu caso, que seria mais funcionários, aí existe um outro plano que daí depois a gente pode ver, né? Entendeu? Mas se for igual, às vezes só para você, ou no caso da Maia, só para ela, tem um plano lá que já está incluso todos os outros benefícios, né? As aulas, o software de CRM, a inteligência artificial, mais o perfil mais a mentoria da Carla. Legal. Essa mentoria seria individual, isso? Plano de mentoria individual? Tô vendo aqui. Isso.
Tem empresa, eu faço assim, quando são mais de 4 pessoas, eu faço uma coletiva, porque eu explico tudo o que é para todo mundo, explico todos os perfis, e depois eu trabalho individualmente o que cada um precisa desenvolver. Porque, às vezes, porque fica muito antiético, né? Se as pessoas não sabem lidar com isso, e aí pode gerar, né, algum bullying, alguma coisa que traz um tititi. Então, eu trabalho individualmente e, se precisar, coletivamente também, só para as pessoas conhecerem as ferramentas. Magia, o plano, se fosse pegar para os teus funcionários, não é esse plano, é outro plano daí. Aquilo ali é plano pré-SDR, individual. Isso. Ah, tá. É outro. Ali ele tem pacote daí para colaboradores. Ah, tá. Depois vamos conversar sobre isso, que aí eu vou levar para o meu sócio. Tá bom, tá bom. Estou deixando aí, Fábio, deixei o link lá no grupo, e qualquer dúvida, só me chamar eu ou o Fábio. Tá bom, muito obrigado, viu, por essa explicação, viu? Imagina, a gente agradece a oportunidade. E eu, uma vez por mês, vou fazer algum evento, ou vou fazer um bate-papo com a Carla. Agora, mês que vem, talvez um encontro só para o pessoal tirar dúvidas sobre prospecção. Eu talvez faça uma live uma vez por mês, além das aulas, né? E é muito importante a Ligiane e a Maiá, igual a Cris é bem participativa no grupo. Vocês colocarem as dúvidas de vocês, que às vezes eu monto uma aula personalizada. Verdade. Ah, sim. Então, Sim, legal. Nossa, gente, amei. Muito obrigada. E depois a gente pode fazer um debate no meu podcast. Com certeza. Pode ser. Eu e a Carla tinha no passado ali, que é o papo de gestão, a gente tentou fazer, mas depois a gente começou lá no Clubhouse, daí o Clubhouse morreu, foi para o YouTube. Mas as pessoas pedem muito, viu, Fábio, a volta. A volta. gente precisa pensar nisso. Vamos retomar. Papo de gestão, eu já ouvi falar no papo de gestão. A gente fazia o papo de gestão, muito bom. A gente tinha uma audiência muito boa. Eu tenho uma pergunta para vocês de assim, porque vejo que vocês têm um negócio, né? Tem equipe, e muito mais agora uma pergunta sobre quem está aqui no começo. Por exemplo, eu ainda não tenho equipe, não tenho funcionário, sou eu dentro desse negócio. O que foi mais importante para vocês nessa parte? Claro que a prospecção, as vendas, onde vocês colocaram energia no começo de negócio, vocês estavam sozinhos também? Como foi? Quer falar, Fábio, primeiro? Por mim, na verdade, vou contar um breve história do KSC Brasil. Eu sempre fui uma pessoa fora da curva, a nível de conhecimento. Então, eu me formei em análise de sistemas. Como surgiu o KSC Brasil? Eu fui convidado por um professor da PUC, que eu estudava lá. O HSBC estava com um projeto muito complicado lá, e falou, Fábio, preciso da tua ajuda ali. Ali eu montei uma equipe com outros alunos e entrei dentro do HSBC. Foi meu primeiro cliente, assim, eu não tinha nem sido da faculdade, estava fazendo alguns estágios, peguei ali. E ali eu comecei a crescer dentro do banco. Quando eu saí do banco, e eu era professor de serviço, aquela minha mentalidade assim, se for para fazer o que todo mundo faz, você fica em casa. Então, eu abri uma empresa que trabalha com software de gestão, sistema personalizado. Quando eu trabalho com sistema personalizado, automaticamente eu via a consultoria. Então, automaticamente eu virei consultor, comecei a ter equipe de programação, e dentro dessas consultorias, fui conhecer a Carla, que acabou também integrando aí o grupo de consultores da KSC Brasil, e também comecei a ver, agora foi a bolha do SDR-BDR, mas já há vários anos, a necessidade de um cliente meu ter estrutura DSDR, BDR, e aí montamos a estrutura DSDR, BDR dentro da empresa. Então, assim, eu falo muito que as empresas elas não são planejadas, elas acontecem. E com a KSC Brasil foi assim, ela foi acontecendo sem planejamento, mas eu fui aprendendo no decorrer da jornada, como acontece com a maioria dos empresários. Então, assim, se eu disser para você que eu me planejei para ter uma empresa, eu vou estar mentindo. Mas eu sempre procurei fazer o quê? Não fazer o que todo mundo faz. Às vezes eu errei por causa disso, tem alguns erros que eu me arrependo até hoje, que eu poderia ter pensado mais no lado financeiro da empresa do que pensar na qualidade. Essa talvez seria talvez um ponto onde eu aprendi. E eu aprendi da pior forma possível. O que é melhor, atender bem o cliente ou pensar na capitalização, no crescimento financeiro da empresa. Nem sempre o cliente ele quer o melhor produto. Isso é uma coisa que eu levei assim, resistir para aprender isso.
Então, você tem que saber, na verdade, entregar aquilo que o teu público quer. Nem sempre o que o teu público quer é o melhor. Entendeu? Eu aprendi isso na parte de software, porque eu fui muito resistente a criar software modelo SaaS, que é aquele software genérico para todo mundo. Hoje eu lancei para um segmento. Se nesse segmento que eu fui pioneiro, eu tivesse lançado anos atrás, nesse segmento eu seria líder do mercado. Mas o que eu pensava? Software modelo SaaS não atende tão bem. E eu queria dar o melhor atendimento, mas não é o que o mercado quer. Então, ali foi um aprendizado que eu demorei muito tempo de ser teimoso, querer entender o melhor, e às vezes você tem que pensar no que é melhor para a sua empresa. Não estou dizendo que você vai atender mal, você vai entregar aquilo que o teu público quer. E nem sempre o teu público quer o melhor. Foi a maior lição que eu tive aí, foi um erro gravíssimo que eu cometi. Você aprendeu com o McDonald's também? Ah, muito obrigada. É a mesma ideia. Maravilha. Mais alguma pergunta? Façam o teste, eu vou fazer a devolutiva, vou falar com o Fábio. Façam o teste, é muito importante, porque aí vocês vão entender na prática. Eu vou explicar para vocês direitinho como é que qual que é o percentual, a tua função, se você está alinhado, até você, Ney, você que está sozinha, né? Que é muito importante. Eu trabalho com muita gente que está sozinho, que é um empresário sozinho, que tem que decidir, que tem que, né, às vezes, tomar uma atitude que você nem gostaria, mas quando você faz o perfil, você se conhece, você sabe, né, o que você está fazendo ali, o seu melhor e como fazer, fica muito mais fácil. Você tem uma leitura do cenário e do seu negócio muito melhor. Então, façam e me chamem ou entreguem para o Fábio, que aí, na prática, você vai ver realmente como é que funciona o perfil. E você vai se apaixonar. Isso eu tenho certeza. Maia, um outro detalhe importante que eu lembrei aqui. Não existe crescimento sem investimento. Esse investimento, se não for financeiro, então ele é tempo. Mas você tem que investir na sua empresa. Ou tempo ou dinheiro. Com certeza. Não existe. E sabe qual que é o maior problema? A gente entrar na inércia. O que eu falo na inércia? A gente entra todo dia, trabalha, está na correria e não consegue fazer alguma coisa diferente, entendeu? Eu, graças a Deus, hoje eu consigo pensar só em novos projetos, entendeu? Já tem equipe que toca lá a empresa lá, mas levei tempo e digo que eu não conseguiria isso sem a ajuda da Carla. Então, assim, para poder tocar. Então, é muito fácil a gente entrar na rotina do dia a dia. Quando tiver, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, ele tem que ter um tempo para pensar no lado estratégico da empresa. Exatamente. E colocar um planejamento para executar. Porque é muito fácil, principalmente quando a gente é sozinho, de entrar na correria e passou 1 dia, e passou 2 dias, passou 3 dias, e a gente não fazer um planejamento aí de médio e longo prazo para tentar sair do operacional e começar a pensar só na parte estratégica. Verdade. Nossa, muito obrigada por todas as respostas. As 2 coisas que você falou, Fábio, foram muito importantes e que já vi dentro do meu negócio. Eu invisto muito porque para mim, essa parte de conhecimento, ela é essencial dentro do negócio. Eu acredito que a gente só avança conforme a gente vai abrindo mares mesmo e descobrindo novos mundos. Porque eu vejo que empreender é muito assim. Agora eu estou nessa fase de implementar o planejamento estratégico que eu fiz para o próximo ano, que de implementação, e eu até caí na questão de estudar muito e executar pouco. Tanto que eu fiz um acordo comigo esse ano. Eu falei, para esse ano não, né? Desde que já está sendo implementado, da parte da execução. E é muito bom conversar com outros empreendedores, ter essa visão de negócio. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês criaram aqui e eu vou fazer o teste, sim. Faz sim. Outra coisa, vou te dar uma dica que é muito importante, que é assim, que para mim funcionou muito bem quando eu conheci o meu perfil. Micrometa. Não faz meta muito alta, né? Longa, que você pode desanimar. Faz micrometa. Hoje, essa semana, eu vou ler um capítulo e vou executar. Um capítulo.
né? Às vezes a gente fala, eu quero ler um livro em um mês. Para alguns perfis é muito difícil isso. E vai frustrar. E quando frustra, aí que você não... Aí você fica estagnado, né? Então, tenta uma micrometa. Eu vou estudar, eu vou executar exatamente o que aquele capítulo está falando. Eu vou mudar isso. Muda, e aí você vai falar, poxa, eu cheguei no primeiro objetivo, né? E porque senão a gente põe uma meta muito grande, muito longa, é exaustivo, você gasta uma energia e não consegue. Aí é muito frustrante. Até você retomar, né? O nosso cérebro, ele demora, porque ele gosta do conforto. Ele quer aquilo que o Fábio falou, ele quer ficar no conforto. Então, quando você traz um desafio, mesmo que menor, você começa a sair, tirar ele da zona de conforto. Tá? Então, coloca uma pequena meta para a semana. Não tem gente que fala, eu vou fazer dieta, eu vou parar com isso. Não, não vou tomar refrigerante. Ou eu vou tomar meia latinha do zero. Pronto, eu já comecei a agir. Eu saí do planejamento e já fui para a execução, com uma pequena atitude. Eu sou cheio de frases, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito assim, que em alguns casos para o gestor, que é o leigo sofre menos. E às vezes a gente não quer correr atrás, porque a gente sabe que é melhor a gente não saber. E o tubarão é um problema, né? Porque a hora que ele aprende alguma coisa, ele domina até mais do que a própria pessoa que ensinou. Né, Fábio? Você que disse. Mas eu me apaixonei essa parte de perfil comportamental. É muito bom mesmo, viu? Então tá bom, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Estou à disposição. Obrigado, eu. O Fábio, podem me chamar a hora que vocês quiserem, o Fábio também. Obrigada, boa Obrigada. noite. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, tchau, gente. Até mais. Tchau.